Você sabia que nada neste mundo tem significado por si só? As coisas, os acontecimentos, as pessoas, os comportamentos, os lugares, as coisas, nada disso tem significado próprio. As coisas são o que são. E ponto. Nós é que damos significados a todas essas coisas. Nós fazemos isso, em princípio, para facilitar nossas vidas. Nós tomamos decisões com base nos significados. Por exemplo, vemos um rosto sorridente e decidimos sorrir de volta. Vemos um rosto carrancudo e decidimos ficar quietos. Tudo isso com base nos significados que atribuímos àquele rosto. E muitas vezes nós atribuímos significados que nos trazem sofrimentos. Ressignificação é um processo que resulta na mudança de significado. Algo que tinha um significado, vamos chamar esse significado de X. Depois desse processo, passa a ter um outro significado, por exemplo, Z. Então isso é ressignificação. Nós já ouvimos dizer que a crise e a oportunidade são duas faces da mesma moeda. São dois significados diferentes que as pessoas dão à mesma situação. Aquela pessoa que deu o significado de crise para aquela situação vai tomar uma determinada atitude diante daquilo. E uma outra pessoa que deu o significado de oportunidade, ela vai ter uma atitude bem diferente diante da mesma situação. A criatividade é um processo que envolve ressignificação. Humor é um processo de ressignificação, essencialmente. E a finalidade de todo o trabalho terapêutico é a ressignificação. Uma pessoa com dificuldade procura um profissional. E essa pessoa está sofrendo porque está atribuindo significados ruins para as coisas em sua vida. Acontecimentos, atitudes das pessoas, situações. E o profissional procura identificar esses significados ruins e, em seguida, conduz seu cliente a dar significados mais interessantes para aquelas mesmas coisas. E com isso, o sofrimento diminui ou simplesmente desaparece. Qualquer processo terapêutico segue esse padrão. O que muda são os métodos. É claro que as pessoas raramente têm consciência de que seu sofrimento tem origem no significado ruim que ela deu a situações, atitudes, acontecimentos. Às vezes, se agarram a significados ruins e não querem largar. É por isso que elas precisam de ajuda. O primeiro passo para mudar o significado que provoca sofrimento é tomar consciência disso. Saber que nossos sofrimentos são devidos a significados ruins que nós mesmos atribuímos a coisas, fatos e assim por diante. Em seguida, identificar esses significados. Uma vez identificados esses significados, temos que procurar outros significados muito melhores do que aqueles, mais úteis para colocar no lugar daqueles significados que nos trazem sofrimento. Mas ainda não é o suficiente, porque precisamos de algum processo que seja eficaz para a mudança do significado. Um processo eficaz para fazer esse processo de ressignificação. E não é só uma questão de querer, é uma questão de saber como fazer isso.